Queridos e queridas, vamos lá? Continuar aqui com a nossa brincadeira. Não se esqueçam que se vocês estiverem tendo dificuldade com termos, vocês não lembram muito bem a questão de funções, etc e tal, temos a playlist de cálculo, que tem vídeo pra cacete, tem mais de 250 vídeos e aqui eu explico tudo o que é necessário para vocês entenderem a matéria de cálculo, tá bom? Então, se eu estou entendendo pelo que eu fiz aqui dos vídeos de pré-cálculo, vocês também vão entender. Beleza? Então, no vídeo anterior eu expliquei que não dá para a gente ter uma reta, né, sem eu ter 2 pontos no mínimo. E uma reta, para eu poder ter uma reta secante, eu preciso saber a inclinação dela, né, uma reta tangente, perdão, preciso saber a inclinação dela, e através disso eu vou vendo quais são as retas secantes e aproximando isso até o nosso próprio ponto ao qual nós estamos analisando. Que nós não podemos simplesmente chegar neste ponto, pois afinal de contas eu vou ter uma divisão por zero e aí eu vou ter um número, vou ter uma função, um valor inexistente, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós conseguimos uma reta secante, né, que é o ponto 1,1. Mas assim, eu quero chegar, 1,5, perdão, mas eu quero chegar o mais próximo possível do 1,1. Eu quero chegar o mais próximo possível do ponto 1,1, perdão, que é o x igual a 1 e o y igual a 1, sendo que minha função é x ao quadrado, tá? Essa é a minha bendita da minha função. Então, assim, eu posso ir aproximando mais ainda do meu ponto 1,1. Eu posso fazer como? Eu posso fazer com que o meu segundo ponto, que é o meu ponto Q, seja 1,1, por exemplo. E aí vai ficar como? Vai ficar quanto que é 1,1 elevado ao quadrado. Então, eu tenho aqui 1,1 vezes 1,1. Vai dar 1,21. 21 menos 1 dividido por 1,1 menos 1. Que aí eu vou ter o quê? Eu vou ter 0,21 dividido pelo quê? Dividido por 0,1. É a mesma coisa que eu multiplicar por 10, então vai ser 2,1. Este é o meu ponto, né? Por enquanto, veja que eu estou me aproximando ainda do ponto 1,1. Ah, eu quero chegar mais próximo ainda. Eu vou chegar, por exemplo, com o ponto 1,01. Então, 1,01 elevado ao quadrado é 1,021, né? Só para 1,01 vezes 1,01. Não quero escrever ali, clicar ao quadrado, não. É 1,0201. Então, 1,0201 menos 1 dividido por 1,01, perdão, 0,1 menos 1. Que aí vai ficar 0,0201 dividido por 0,01, que é a mesma coisa que eu lembro de dividir, multiplicar por 100. Então vai ficar 2,01. 2,01. Então se eu pegar e fizer um número menor ainda, se eu pegar e tirar a diferença, por exemplo, de 1,001, então vou me aproximar mais ainda do ponto 1,1. Então eu vou colocar aqui, ó, 1,001 elevado ao quadrado menos 1, beleza? Isso daqui eu vou estar dividido pelo quê? Eu vou estar dividido por 0,001, que é o número que nós temos aqui em cima, né? E aí eu vou ter 2,001. Então vocês podem ver que conforme eu vou me aproximando do lado direito, então o resultado que eu vou ter vai ser, se eu pegar aqui com 1,001, né? Eu vou ter um número que vai ser 2,001 aqui também, tá? Então, conforme eu vou me aproximando do número maior, da minha direita para a minha esquerda, né, eu vou chegando ao número 2. Então, conforme eu vou me aproximando do 1, né, conforme eu vou me aproximando do ponto ao qual eu estou analisando, eu vou chegando ao número 2. E se eu vier do lado contrário? Então, se eu vier do número menor para o maior, então, por exemplo, eu vou pegar aqui 1,9, né? 1,9, perdão, aqui na verdade 1,9 não, desculpa. Eu vou pegar um número anterior a isso. Eu vou pegar, por exemplo, 0,9 menos 1 dividido, né, 0,9 não, né, 0,81, perdão, porque 0,9 elevado ao quadrado é 0,81.
0,9 vezes 0,9 é 0,81. 0,81. Então eu tenho aqui 0,81 menos 1 dividido por 0,9 menos 1. Então aqui vai dar menos 19, né? Então, menos 1 vai dar menos 19 dividido por 0,1 negativo. Vai dar 1,9. Então eu tenho aqui 1,9. E se eu fizer um número menor, se eu fizer um número maior neste caso, né, 0,99, então eu tenho aqui 0,99 vezes 0,99, que vai dar 0,9801 menos 1, que é o que eu tenho, né, dividido por 0,01, que é o número que eu tenho, negativo. 199. Então eu acho que vocês já entenderam a paradinha ao qual nós temos aqui. Então vocês podem ver que conforme eu tenho aqui a medida da minha curva, beleza? Do meu x ao quadrado. Eu tenho aqui o meu ponto que é o 1 por 1. Conforme eu vou colocando as minhas retas mais longe, né? Então, por exemplo, se eu colocar um ponto aqui que é, sei lá, o 3, 3, por exemplo, eu vou ter uma reta, eu vou ter uma secante assim. Eu vou aproximando mais. Então, eu vou ter, por exemplo, aqui a minha curva, eu tenho aqui o meu ponto que é o 1, e eu tenho um outro ponto que ele está mais próximo, por exemplo, aqui, vamos dizer que esse seja o 1,5, né? Então, eu vou ter uma reta, ainda assim, ela ainda é uma secante, ela não é uma tangente, né? E aí eu vou me aproximando pela direita até quase ela se tornar uma tangente. Não dá para eu calcular exatamente com o mesmo número, porque senão eu vou ter um denominador zero. E se eu estiver vindo pela minha esquerda, ou seja, de números menores ao qual eu estou analisando, se eu tiver aqui a minha bendita da minha curva, eu vou ter aqui o meu número 1, eu vou ter, sei lá, uma secante aqui que seja 0,1, por exemplo. Então está mais aqui embaixo. Então eu vou ter uma secante assim, né? E conforme ele vai se aproximando, mais próximo ele vai tendendo a chegar na minha secante, na minha tangente, perdão. Então assim, nós podemos ver que quanto mais ele se aproxima do 1, tanto pela direita quanto pela esquerda, ele se aproxima do 2. Então, a gente pode jogar esse número o menor possível, ou seja, o mais próximo possível, tanto do 1, tanto vindo para a esquerda quanto pela direita, que o resultado dele vai tender a 2. Então, nós podemos dizer que a partir do momento que nós temos um determinado limite, enquanto o nosso x tende a 1, na nossa fórmula, que é para saber o resultado, né? Quanto que ele tende, qual que é o limite dele, da minha fórmula aqui neste caso, que é para saber a diferença entre o P e o Q, né? Que é essa formulinha aqui em cima, que eu sempre esqueço bem de tudo o nome, por isso eu coloquei, que é o quociente de diferenças, né? Ele tende a o quê? Né? Ele tende a m. E qual que é a fórmula que nós usamos aqui? Então eu tenho aqui um determinado limite, né, que x tende a 1, no que? Neste caso, x ao quadrado menos 1, que é a fórmula que nós temos, menos o valor que a gente está analisando, dividido por x menos 1, ele tende a 2. Então, o resultado que eu tenho, o limite que eu tenho dessa minha função, dado que eu tenha esse determinado ponto, o limite desse ponto, sendo o ponto 1,1, ele é 2. E para saber a inclinação dele, a gente usa uma outra fórmula, que é a fórmula, qual que é a fórmula desse aqui mesmo? Que é a fórmula do ponto inclinação da equação de uma reta, que nada mais é que y menos yi, que é o resultado que a gente está querendo verificar, igual a o múltiplo, neste caso é a inclinação, né? X menos xi. Se nós formos substituir aqui, vai ficar como? Vai ficar y menos 1, que é o número ao qual a gente está analisando, né? Neste caso é o resultado, porque a gente está tratando do y,
é igual ao quê? Qual que é a inclinação que a gente achou? A gente achou a inclinação 2, que está multiplicando o x menos 1, que é o valor que a gente tem. Né? O valor que é o valor do x, que é o valor que a gente está passando. Não é um valor negativo que a gente está passando por dentro dele. Se a gente estivesse vendo o valor negativo, seria menos 1. Nós estamos passando o valor positivo. Agora, se nós formos para substituir, vai ficar y igual a 2x, aí eu vou ter aqui menos 2, né? Mais 1, que no fim das contas vai ser y igual a 2x menos 1. Ah, não é, né? Não é outro número. Então, veja aqui, qual que é o resultado que eu tive se eu tenho minha fórmula x ao quadrado e eu estou passando 1 para ela? Eu vou ter o resultado de 1, certo? Se eu passar 1 aqui para dentro, vai ser 2 vezes 1 menos 1, que é a mesma coisa que 2 menos 1, que é a mesma coisa que 1, que é exatamente o mesmo resultado que a gente tem. Então, a fórmula da tangente, ou seja, qual que é a inclinação da nossa tangente, a inclinação é essa daqui, é realmente uma fórmula, 2x menos 1. Então, se eu pegasse dali, imagina como se fosse uma linha, imagina que você está em gravidade zero, você está empinando pipa em gravidade zero. Por quê? Porque você é idiota. Você está lá tonto ou tonta, vocês estão lá empinando pipa na Lua. Né? Não tem vento, mas dane-se. Vocês estão fazendo, sei lá, de alguma forma. Você quer jogar um réu, você quer jogar uma linha, você quer jogar uma corda. Né? Não uma corda, você amarra uma pedrinha, né? Você tem uma pedra, você amarra numa linha e você joga para poder cortar um infeliz lá no alto. Né? Que a gente chama aqui em São Paulo, pelo menos aqui onde quando eu empinava pipa, que foram pouquíssimas vezes, porque eu era horrível nisso, a gente chamava de réu. Por quê? Não sei, ele não era condenado a nada, é réu. Na hora que você amarra esse bendito, você vai girar essa bendita dessa pedrinha, ok? E ela vai estar delimitada em cima da linha ao qual você está girando. Então ela vai ter uma determinada velocidade, ok? E ela vai estar em uma determinada direção, que vai ser uma direção para cá, outra direção para cá, que no fim das contas vai acabar sendo a nossa tangente, que é esse meio termo. Né? Ah, mas tem gravidade, etc. Dane-se, eu não estou considerando isso. Se essa bendita dessa linha arrebentasse, a minha pedra no espaço iria a uma determinada direção, uma determinada inclinação infinitamente. Então, imaginemos que, se eu estou lá girando, lógico, não estamos tratando de seno, cosseno, nem nada do tipo. Se eu estiver lá rodando minha pedrinha e ela simplesmente arrebentasse no ponto 1, ela continuaria mantendo a mesma direção ao qual ela estaria seguindo, né? Uma direção linear, assim como essa daqui ao qual nós tivemos. Então, a inclinação que ela estaria, ela seria 2x menos 1, e essa é a tangente dela. Ela iria seguir naquela direção infinitamente, né? Nos próximos vídeos vamos fazer outro, em cima do x ao quadrado mesmo, para ver que nem sempre a gente tem a mesma inclinação dependendo do ponto ao qual nós estamos. Beleza, meus queridos? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Né? Se ainda estão com dúvidas, tem aqui os vídeos de pré-cálculo, está aparecendo aí na tela, né? Para vocês poderem acessar. Meu, aqui eu explico muito mais coisas, aqui está bem explicadinho, bonitinho, a parte de álgebra de funções, etc. Ok? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. É isso aí, beijos na bunda, até mais.